entendeu? E spoiler bem incidentais, assim, não dá pra. Não é um spoiler que favorece você. O pessoal tá chegando. Tem gente que tá firme em todas as aulas. Tô gostando de ver, Bruno. Você parou um pouco de teu canal de jogo para estudar, ué? Não, eu tenho que estudar, né, Otávio? É, e tem mesmo, né, Bruno? Ainda bem que você tá animado. Mas eu acho que eu tô mais animado esse ano. Vocês não têm ideia, ano passado, a ansiedade que me dava dar uma aula dessas. Eu ficava desgastado psicologicamente por causa dessas aulas. Porque, assim, é muito difícil dar aula online. Porque você não tá vendo a cara das pessoas, entendeu? Você pode ter uma professora de inglês ali no Salatiel. Eu copiei o chat, depois eu explico porque eu faço isso. Eu tenho uma professora lá no Salatiel que estava dando aula um dia e ela não percebeu que ela estava dando aula para ninguém. Ela falando sozinha. E tava gravando, e não estava gravando. Então você pensa bem, uma pessoa dando aula pro vento, né? Ela tá lá, pá, 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 pá. Depois ela olha, não tem ninguém assistindo a aula. E vocês não têm ideia de como anima o professor quando vocês fazem pergunta em áudio. Anima no chat também, eu adoro que faço pergunta no chat. Mas quando vocês fazem uma pergunta em áudio, é muito bom, sabe? E tem professor que obriga o aluno a ligar a câmera. Eu acho muito ruim, sinceramente, obrigar o aluno. E tem aluno que não vai na aula por causa disso. Não sei se vocês estão reparando que o meu cabelo está crescendo aqui dos lados. E eu morro de vergonha disso. Eu tô parecendo aquele palhaço buzo, sabe? Cabelo crescendo. E eu sou careca e fica horrível cabelo assim. E a minha barba também tá desgrenhada. E eu tô na minha casa. Se vocês olhar atrás, tá cheio de bagunça. Entendeu? Só que, por que que eu ligo? Porque assim, eu acho legal quando você liga, que as pessoas vão acostumando com a tua cara. É bom que vocês se sentem mais próximos de mim. E eu reparei que eu ligando a câmera, os alunos participam mais da minha aula. Então eu ligo a câmera. Eu entendo que as pessoas ficam em casa feias. Tem gente que gosta de se produzir. Eu, como sou feio em qualquer lugar, então não tem importância. Mas eu queria cortar esse cabelo. Agora abriu. Você vê, até reflete na minha testa. E ligo as duas. Estou com dois computadores, as duas câmeras ligadas. Hoje é o dia que menos tem aluno, né? Deixa eu chamar a galera lá. A aula passada, falando dos spoilers, eu consegui pegar um pouco e entender um pouco para poder dar umas ideias para conseguir resolver umas questões do MU. E essa aqui eu também quero ver. Mas a Tô aula de curioso pra ver. ontem foi mais spoiler para o ensino médio. A aula de hoje é mais spoiler para o ensino fundamental. A aula de hoje eu acho que é mais interessante para quem está fazendo a prova do nível alfa. Mas eu consegui ter uma ideia que eu não teria normalmente na MU agora, por causa da aula de ontem. Agora eu quero ver essa aqui também. Eu achei a aula de ontem muito boa. Achei muito boa. Eu também gostei. Que ia vir gente hoje, mas sexta-feira é um dia ruim. Amanhã também é muito ruim, né? Mas amanhã eu vou dar a última aula da Unicamp, porque já que domingo eu quero que o povo dedique para terminar a prova. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre função. Finalmente, Bruno, eu falando de um assunto que você nunca viu, né, Bruno? Ou já? Já vi sim o curso de verão de Mozambique, eu acho que teve função. Verdade, verdade. Só que você viu fodão, aqui é bem mais simples, tá? Eu acho A que você ficou função da braba. naquele curso, não ficou? Ou você para em função? Eu acho que eu passei em função. Eu reprovei na primeira função, depois na segunda parte da função eu passei. Então, é difícil, né? Agora essa aqui é bem mais fácil. Então, olha aqui. Eu vou explicar com exemplo, porque vai ficar mais fácil, tá? Tabela abaixo indica o deslocamento de um móvel num dado intervalo de tempo. Não é questão do EMU, tá? Para a Aline, que não veio, acho que nas outras aulas, e o Zé Afonso veio, né? Eu estou pegando exercícios, viu, Aline, e outros também, que não são do OMU, para desenvolver o conceito explicando durante a matéria. Então, essa não é uma questão do OMU, mas vai ajudar vocês a entender o que é uma função. Então, vamos lá. Aqui é o intervalo de tempo em segundos e o tanto de centímetro que alguém deslocou nesse tempo. Você concorda que para cada. Se você está andando, tá? Para cada intervalo de tempo, você vai ter andado um pouco. Concorda comigo?
Então, para cada valor daqui, eu vou ter um deslocamento. Deixa eu explicar melhor, desculpa. Estou tomando esse negócio gaseificado aqui. Eu estou tomando energético, eu não dou conta, tá? Então, você está lá, andando, andando, andando. Você está andando. Cada momento que você está andando, você está num lugar. Então, para cada intervalo de tempo, eu tenho um local que eu estou, tá? Então, olha, olhando a tabela, responda. Qual é o deslocamento móvel do intervalo de 4 segundos? Olha ali, em 4 segundos, ele anda 12 centímetros, certo? Deve ser um caracol. Qual o intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 21 centímetros? Então, o correspondente a 21 centímetros. Não sei se vocês notaram que isso daqui é um caminho de mão dupla. Aqui eu dei o deslocamento e pedi o tempo. Aqui eu dei o tempo, pedi o deslocamento. E a pergunta: o deslocamento é uma função do intervalo do tempo? Sim, o deslocamento é uma função do intervalo do tempo. Então, em geral, eu chamo o deslocamento de x e o intervalo de tempo eu chamo de f de x. Eu dei um exemplo tosco, que talvez até uma criança consiga entender, mas para poder explicar o que é uma função. Função é simplesmente isso. Você vai relacionar uma quantidade de valores numa outra quantidade de valores. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que falar. Quando eu tenho uma função, se eu der o x, eu acho f de x. Se eu der o f de x, eu posso ou não achar os x. Pode ser que não exista, tá? Então, o deslocamento é uma função intervalo-tempo? Sim. Qual o deslocamento d no intervalo de tempo t? Então, o deslocamento é igual a 3 vezes o tempo, concorda? E olha aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Acontece que não precisava ser bonitinho assim para ser uma função. Você poderia estar aqui no zero, aí você deu um corridão, foi até o 10, aí você ficou com preguiça, foi até o 11, você ficou parado no 11, aí você resolveu correr até o 15, depois foi até o 16, resolveu voltar lá no 10 para pegar uma coisa que esqueceu, deu uma corrida até o 20, foi até o 22, foi até o 24. Podia ser assim, não deixaria de ser uma função. Agora, o tempo, ele só vai para frente, concorda? Então, o tempo não tem como ficar parado no tempo, igual ficou parado no 11, nem voltar no tempo. Não dá para voltar 16 segundos para 10. Na função, você tem uma variável que você chama ela de variável independente, que é essa aqui. Que muitas vezes a gente vai chamar de y, ou f de x. E essa daqui é a variável que depende daquela. É a variável dependente. Toda função relaciona uma variável independente na outra. A lei que forma a função aqui é essa: deslocamento é 3t. Mas podia ser não ter uma lei muito definida, tá? Então, função é isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Isso é uma função. Só que tem mais detalhes que a gente vai ver, certo? Exemplo tosco para entender o que eu quero falar, tá? Depois eu quero explicar que é o seguinte: existe essa tabela aqui é o domínio da função, essa aqui é o contradomínio e tem a imagem aqui. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Olha essa questão 2. Considere as figuras formadas por palitos. Não, faz de conta que isso aqui é um palito, tá? Essa é a primeira figura, segunda figura, terceira figura. Quantos palitos são necessários para formar um triângulo? Concorda que é 3 palitos? 3. E para formar 2 triângulos? É uma, duas, três, quatro, 5. Por que é 5? Eu já tenho um lado ali, só colocar mais 2. E para formar 3 triângulos? Eu tenho já esses 5 palitos, mais 2, 7. Certo? Então eu posso falar aqui. Para formar um triângulo,
eu preciso de 3 palitos. Para formar 2 triângulos, 5 palitos. E para formar 3 triângulos, 7 palitos. E para formar 4 triângulos, quantos palitos eu vou precisar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 que eu já tinha. 8, 9. Então preciso de 9 palitos. Você concorda que para cada palito, cada triângulo adicional, eu preciso somar 2 palitos? Se eu botar 2 palitos aqui, eu formo mais um triângulo. Então, para fazer 5 triângulos, eu preciso de 11 palitos. Para fazer 6 triângulos, eu preciso de 13 palitos. E assim sucessivamente, tá certo? Isso é uma função também, tá? Notando que o número y de palitos necessário é dado em número x de triângulo, responda: qual fórmula matemática que define a função? Se eu tiver y, palito, y triângulos, quantos palitos? Ih, meu Deus. Aqui é errado, tá? Não vamos fazer isso aqui, não. Pode até estar certo. Notando que o número y de palitos é em número x de triângulos, vamos fazer o contrário. Vamos chamar número x de palito e y de triângulo, tá? Fala para mim. Se eu tiver y triângulos, quantos palitos que eu preciso? Quem sabe? Aproveita e coloque o nome no chat. Acho que a Karen e alguém que chegou depois, se eu não sei quem que é a Nogueira, não responderam ainda a presença. Quem sabe me falar quantos palitos eu preciso para fazer y triângulo? Quem sabe? Não, verdade. Não, não, mentira. Vamos apagar, tava certo. É X triângulos mesmo. X triângulos. Tô dormindo no ponto. Para fazer X triângulos, quantos palitos eu preciso? Ó, quem sabe me falar? O número de triângulos vezes menos um, mais ou menos. O número de triângulos mais um, né? Que um vezes 2, mais um, 3. 2 vezes 2, mais um, 5. 3 vezes 3, mais. Não, 3 vezes 2. Então é 2x mais 1 palitos. Certo? Então, qual fórmula matemática define y, que é o valor de é o número de palitos, é igual a 2 vezes o número de triângulos mais 1. Tá? Se você não entendeu isso aqui, eu não vou ficar explicando isso agora, não. Isso aqui é uma coisa mais difícil e muito subjetivo de explicar. Outro momento eu posso explicar para você. Então, eu sei qualquer número de triângulos, quantos palitos eu vou precisar. Eu sei qualquer número de palitos, quantos triângulos eu vou precisar. Se você quiser formar 20 triângulos, quantos palitos vão ser necessários? Então, é só fazer 2 vezes 20 mais 1. Eu vou colocar no lugar do x 20. Eu preciso de 41 palitos. Então, 41 palitos. Agora, 41 palitos, quantos triângulos você pode formar? Então, o 41 é o y. 2x mais 1. Aí dá uma bostinha de uma equação do primeiro grau. Então, 2x é igual a 40, né? X é igual a 20. Então, eu preciso de 20, eu consigo fazer 20 triângulos. Certo? Tá, Mayara. A Mayara já falou em progressão aritmética. É uma progressão aritmética, mas assim, eu estou pensando só na ideia de função aqui. Claro, essa é uma função discreta. Se é uma função discreta, já expliquei o que é discreto, né? Que vai pulando de números em números. É um mapear. Essa função é o seguinte. Essa função eu posso escrever matemática assim, da seguinte maneira. Essa é a função que vai do conjunto dos números naturais no conjunto dos números naturais, associando cada valor x do domínio no valor f de x igual a 2x mais 1 do contradomínio. O contradomínio é o n. E o domínio é esse primeiro n.
Não entendi nada, Otávio. Tá. Não precisa entender tanto assim agora, tá? Para a prova não vai precisar. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o balão do número de triângulos. O número de triângulos que eu posso ter é um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos, seis triângulos, sete triângulos, oito triângulos. E aqui eu vou colocar o número de palitos. Só que eu vou colocar tudo. Vou colocar um palito, dois palitos, três palitos, quatro palitos, cinco palitos, seis palitos, sete palitos, oito palitos, nove palitos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aqui que eu estou fazendo aqui chama diagrama de Venn. Tá? Venn com dois N's. Então vamos lá. Se eu tiver um triângulo, quantos palitos eu vou precisar? Um triângulo, eu vou precisar de três palitos. Dois triângulos, cinco palitos. Três triângulos, sete palitos. Quatro triângulos, nove palitos. Cinco triângulos, 11 palitos. Seis triângulos, 13 palitos. Sete triângulos, 15 palitos. Oito triângulos, 17. Eu só pus oito, mas suponho que eu tenha colocado infinitos, tá? Aqui eu tenho uma lei que associa o número x de triângulos, que é o seguinte: o número y de palitos é 2x mais 1. Esse conjunto aqui chama domínio. E esse conjunto aqui chama contradomínio. É meio estranho, né? Mas é uma matemática teórica. Esse conjunto que eu estou selecionando aqui, ó, é aonde chega a seta. Com dois palitos forma quantos triângulos? Nenhum. Com seis palitos forma quantos triângulos? Exatamente seis não dá. Com 10, quantos triângulos eu formo? Exatamente 10 não dá. Então, esse conjunto que eu circulei aqui chama conjunto imagem. Certo? Ok com esses conceitos aqui? Eu acho que a maioria de vocês nunca viu isso. A Aline saiu, que pena. Mayara, você que está no nono ano, já estudou isso? Não, não respondeu. Tudo bem. Não precisa, quem está no celular. Então, isso é matéria importante, tá? Então, vamos passar para frente aqui. Só uma coisa. Bom, acho que não precisa. Vamos lá. Seja F uma relação de A em B. Nossa, aqui eu coloquei dois exercícios numa lista só, tá? Esse aqui seria um outro exercício, vou chamar 3A. Seja F uma relação de A em B. Então A tem 0, 1 e 2. E B tem 0, 1. Estou fazendo diagrama de Venn para facilitar. Expressa pela forma y é igual a x mais 2. Faça um diagrama e represente no plano cartesiano para verificar se é uma função. Então, vamos representar essa função aqui. Vamos lá. Y é x mais 2. Aqui é onde tem os valores de x, é ali o valor de y. X vem antes de y, né? Então, 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. Aqui eu tenho a minha imagem. A imagem desse conjunto é 2, 3, 4. E é uma função. Por que é uma função? Porque todos esses valores encontram um valor ali. Para ser função, qualquer valor que eu colocar no domínio tem que existir um único valor no contradomínio. Então a gente consegue falar funções até fora da matemática. Por exemplo, a função da matemática é o seguinte: quando você está numa posição x igual a 7, você pode estar deslocado um único tanto de caminho, ou seja, em 7 segundos,
você pode estar em um único lugar. Não tem como, em 7 segundos, você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas você pode ficar mais de um segundo em 11 centímetros. Isso não tem importância, tá? Uma função, para cada valor de x, aqui que é x, aqui que é y, eu tinha falado errado. Para cada valor de x, você tem que ter um valor de y. Eu tinha falado errado, hein? Aqui é x e ali é f de x. Y e f de x é a mesma coisa, tá? Então, para cada valor de x, tem que ter um único valor de y. Funções fora da matemática. Mãe. Suponha que eu estou considerando só as mães biológicas e eu vou excluir do meu domínio Adão e Eva ou qualquer ser primordial em qualquer religião, doutrina científica, esquece isso. Todo mundo tem quantas mães biológicas? Uma. Uma mãe biológica. E todas as pessoas têm mãe. Só que a pessoa pode ser mãe de mais de uma pessoa. Isso não tem importância. Mas todo mundo tem uma única mãe. Então, mãe é uma função. Todo mundo tem uma única mãe. Certo? Já filho não é uma única função. Você pode ter 2 filhos. Filho não é função. Estou dando um exemplo para você entender que função não é só isso. Por exemplo, o que pode ser função? Primeira letra do nome de vocês. Se eu pegar a primeira letra do nome, eu não sei se tem 2 pessoas com a mesma letra aí, porque tem gente que não. Não, acho que pior que não tem ninguém aí com 2 letras. Mas assim, a primeira letra do nome, ela não é uma função, porque, por exemplo, eu chamo Otávio. Se tem uma pessoa chamada Odair, é a mesma primeira letra do meu nome, tá? Nossa, eu tava lembro que deu tanto trabalho pra entender isso aqui no curso de passos. Passos? Não, de Não, Moçambique. passos não, de Mozambique, mas deu tanto trabalho pra entender É. isso aqui até Eu chegar a esse ponto. falei em Odair, eu preciso responder Odair. Deixa eu anotar na minha agenda. Odair. Falei Odair, lembrei que ele me chamou com uma dúvida. Então, mas você tá conseguindo entender agora? Agora eu entendi aquele conceito que eu não tinha entendido em Mozambique. Então, é complicado mesmo. Ó, olha aqui, ó. O gráfico a seguir representa uma função f de 4 até 2. Isso aqui significa que a função está indo do 4 até o 2 só. Menos 4 até o 2. Isso aqui significa o intervalo fechado. Tá? Ele vai do menos 4 até o 2. Tá certo? Então, olha aí. Aqui é o menos 4 e ele é o 2. E esse é o gráfico da função. O que significa o gráfico? Significa que o valor de f de menos 4 é meio. Então, f de menos 4 é meio. Significa que se eu fizer um diagrama aqui, não é esse aqui não, e tiver o menos 4 e ali tiver o meio, eu vou ligar. Então, menos 4, f de menos 4 é meio, tá? O gráfico é essa coisa aqui. Tá? Esse é o gráfico de uma função, tá? E essa bolinha significa que o valor de 2 é 4 e não aquele de cima. Quanto que é o f de menos 1? Vamos lá. Menos 1 é 5. E o f de 2? 4. E o f de 0? F de 0 tá ali, ó. É aqui, 17 terços. Certo? Ok? Não é difícil, né, de entender. Para ter uma questão nível alfa que usa essas ideias, tá? Precisa saber isso aqui, um pouquinho mais de coisa para fazer. Não, isso aqui não basta. Mas tem que pensar um pouco. Para qual o valor de f de x é 3? Nota que f de tudo tem que ter um único valor. Agora, f de x igual a 3 pode ter um ou nenhum. Se vocês perceberem, o 3 está aqui. Não tem nenhum valor que f de x é 3. Esse valor não existe, ó. Aonde? O que tem aqui? Nada. Tá? A bolinha está aberta porque o valor do f de menos 1 é 5. Então, nenhum valor de f de x vai dar 3. Nenhum valor. E f de x é igual a 5? Esse sim, ó. F de x é igual a 5 e menos 1. A gente já fez aqui, ó. F de menos 1 é 5. Então, para x igual a menos 1, f de x é igual a 5. E para x igual a 4, a gente também fez.
x igual a 2. Note que essa letra B pode ter nenhuma resposta, uma resposta, duas respostas, três respostas, quatro respostas, infinitas respostas, tá? Então, agora a letra A tem uma única resposta. Não pode ter nem nenhuma e nem mais de uma. Certo? Conseguiram compreender esses conceitos? Alguma pergunta? Deixa eu reforçar que tá rolando aula. Reforçar lá no grupo. Oi, pai. Tô dando aula. Tem alguém aqui, vem? Tem aqui dentro. Hein? Tem aqui dentro. Cadê? Não, eu tô dando aula. Tem ninguém aqui não. Então vamos lá. Questão 3. 4. Mesma coisa, tá? Vamos lá. Tentem ir fazendo junto comigo sem precisar responder. Dada a função, eu não sei se aqui é uma reta. Não é, não. Essa função, ela é uma função picada, porque não tem valor aqui no meio. Então vamos lá, ou eu comi um pedaço dela. Quanto que é f de menos 3? Vamos olhar lá. Aqui é o menos 3, que é o x, né? O valor de f menos 3 é o valor que está em y. 1. Quanto que é f de menos 1? Ah, pessoal, aqui tá faltando uma reta, eu vou colocar de preto, tá? Coloca uma reta horizontal aqui. Não vai ter muito sentido o exercício se não fizer isso. Agora sim, menos 1 tá aqui, né? Quanto que é f de menos 1? 1 também. Quanto que é f de 0? 1 também. Não tem importância, você pode ficar parado na reta. Quanto que é f de 1? 1. Quanto que é f de 4? 1. Não interessa. Você pode ter esses valores. Agora, é complicado, esse exercício está mal elaborado. O f de 7 não existe. O 7 não está no domínio. Eu tenho que excluir o 7 do domínio. Agora, o f de 5 é complicado, porque veja, para eu achar o f de 5, eu tenho que fazer tipo uma regra de 3, tá? Eu tenho dois triângulos aqui, certo? O 4, ele está associado ao 1. E o 7 está associado ao menos 2. Então, eu tenho que pensar assim, quer ver? Deixa eu mostrar o que vocês podem fazer para calcular isso. Em várias maneiras. Vou mostrar uma delas. Daqui até aqui tem 3, certo? Daqui até aqui tem 2, né? Daqui até aqui é 2. E daqui até aqui é 1. Eu quero achar um 5. Então, eu posso usar a ideia da semelhança de triângulo aqui, tá? Eu estou tentando achar. Ai, matemática muito. Não queria fazer matemática muito avançada. Queria fazer de uma forma bem simples. Não vou conseguir, eu vou ter que usar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Tá, não tem muito como fazer isso aqui para achar o f de 5 sem fazer muita conta. Deixa eu mostrar. Tá vendo essa reta aqui, ó, esse pedaço aqui? Eu tenho que achar a equação que corresponde a ele. Isso aqui é mais avançado para quem nunca viu função. Essa equação é da forma y, que é igual a x mais b. E eu tenho dois valores aqui, 4 e 1. Eu tenho o valor 7 menos 2. Eu tenho que colocar ali no lugar do x, 4 e 7. E no lugar do y, eu tenho que colocar 1 e menos 2. E aí eu tenho um sistema que eu tenho que resolver esse sistema. Resolvido esse sistema, eu acho o f de 5. Então é um pouco complicado de fazer, tá? Eu vou subtrair essas duas equações. Vou subtrair de baixo menos a de cima. Então 3a é igual a menos 2 menos menos 1 menos 3. Então a é menos 1. Tem outro jeito de fazer mais complicado. Como
4A é menos 4 mais B igual a 1, B igual a 5. Quem não entendeu isso aqui não precisa preocupar, tá? Então, y é igual a menos x mais 5. Então, 5 é igual a menos 5 mais 5, 0? F de 5 é 0? Aqui, o 5 tá aqui? Nossa, então é muito mais fácil do que eu pensava. Bom, o 5 é chamado também de zero da função. Tá certo? Então vamos lá. Para que valores de x eu tenho f de x igual a 1? F de x é igual a 1 daqui até aqui. Então é para todos os valores entre menos 3 e 4. Quando eu tenho isso aqui, eu chamo isso aqui de intervalo, tá? Intervalo. Quando você está dando aula e fala, agora vamos para o intervalo. Tem aluno que pega e começa a sair da sala. Opa, intervalo, vamos sair. Começa a sair tudo para fora. Intervalo é esse aqui, ó, é um pedaço da reta. Como é de menos 1 até 4, eu escrevo assim, ó, colchetes. Menos 3, colchetes, 4. E quando que f de x é igual a 0? No 5, né? Só no 5. Isso aqui é chamado de raiz, tá? Então, para quais valores de x temos f de x igual a 1? Nesse intervalo. E f de x igual a 5, 5. E a raiz da função é 5 também, tá? Só uma pergunta, para quem está aí no 8º ano, tá muito difícil? Até o César não veio hoje, ele veio todo dia. Hoje a audiência tá baixa, pessoal, mas vocês... O que vocês estão achando aí? Tirando esse pedaço aqui, que normal não saber, porque... Até agora tudo ok. Ok, tá? Não tá tão boa a explicação, porque fico desmotivado quando vem pouca gente. Eu já tava com o meu psicológico preparado para aula de quarta. Falei, ninguém vem. Chegou uma hora, tinha 29. 29, achei que ninguém ia. É 1 hora da tarde. Falei, quem vem 1 hora da tarde? O povo tá com prato de comida 1 hora da tarde. Olha essa questão. Para quem já olhou a prova, essa questão tem um cheirinho, tá? Spoiler, alerta de spoiler. Um biólogo, ao estudar uma cultura bacteriológica, contou o número de bactérias num determinado instante e chamou de instante zero. E ao final de cada uma dessas 6 horas seguintes, fez uma nova contagem de bactérias. Os resultados dessa experiência são descritos lá do gráfico abaixo. Você sabe que gráfico é a mesma coisa que tabela, só um outro jeito de representar a tabela. Observando o gráfico, responde. Então, olha aqui o gráfico, tá? Então, no instante 0, tinha 32 bactérias. No instante 1, tinha 47 bactérias. No instante 2, 65 bactérias. No instante 3, 92 bactérias. No instante 4, 132 bactérias. No instante 5, 190 bactérias. Então, esse crescimento, ele vai crescendo bem rápido, né? Esse tipo de crescimento chama crescimento exponencial, tá? E a gente vê crescimento exponencial em muitas coisas da vida real. E eu posso dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, quando você tem oferta de alimento, o crescimento é muito pequenininho, certo? Agora, aumento da população. A população cresce desse jeito aqui. Não sei se vocês já acompanharam a evolução da população da China. A China é o país mais populoso do mundo, tá? O povo anda falando muito da China porque a China está ficando mais rica que os Estados Unidos. Acontece que na China moram 1,3 bilhões de pessoas. E no mundo tem 7 bilhões. Então, de cada 5 pessoas que vivem no mundo, uma é chinesa. De cada 5, uma é chinesa. Pensa bem, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Eu acho que é o 6º país mais populoso do mundo. O 6º de 200, tá? O mundo tem 200 países. O Brasil é o 6º. O Brasil tem 200 milhões. A China tem 6 vezes o Brasil.
Então, o crescimento da China é exponencial. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma coisa que anda acontecendo. Eu comecei a gostar de Big Brother por causa dos números, tá? É uma fonte muito grande de número. Tem gente que reclama, fala, que triste, hoje a Juliette só cresceu 100 mil seguidores num dia. Cresceu pouco. Porque tem dia que a Juliette cresce 500 mil. Ela cresceu só 100 mil. Sim, mas por quê? Porque ela tem muito seguidor. Se eu crescer 100 mil num dia, eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho 2 mil seguidor. Entendeu? Se eu crescer 500 seguidores num dia, eu cresci muito. Entendeu? Então, quando você vai analisar o comportamento dos crescimentos, varia muito. Então, quando a pessoa vai tendo mais seguidor, vai crescendo mais rápido. Entendeu? E chega num ponto, cresce mais devagar. Então, eu poderia colocar num plano cartesiano o número de dias e o número de seguidores. Eu vi um negócio assim com o número de seguidor do Real Madrid, uma coisa muito interessante. Real Madrid tem milhões de seguidores. O Neymar, milhões. O Neymar é o brasileiro mais seguido. Agora, pensa bem, certo? É igual o canal do Bruno. Um dia o Bruno teve 5 mil visualização, não é, Bruno? Entendeu? O Bruno achou pra caramba. Se fosse o Whindersson Nunes, ia ser muito pouco, tá? Então vamos lá. Qual o número de bactérias no início da contagem? Ou seja, no instante zero? 32. Esse crescimento aqui a gente chama de crescimento exponencial. É um crescimento quase em o que, Mayara? Você falou agora há pouco uma coisa bem parecida. Esse crescimento aqui lembra o quê? Esse crescimento é um crescimento em PG. Ele não é exatamente em PG, mas é quase, tá? Ele é quase um crescimento em PG. De quanto aumentou o número de bactéria da quinta para a sexta hora? Então, veja, eu quero saber quanto que aumentou aqui, ó. Aumentou 275 menos 190. Ou seja, aumentou 85. Não, essa é uma PG. De quanto aumentou o número de bactérias da terceira para a quinta hora? Bom, a quinta hora é 190. Da terceira hora é essa aqui, ó. A terceira para a quinta foi 190 menos 92, 98. Tá? A questão é muito fácil, mas só para entender que isso aqui é uma função. É claro que se eu fosse. Aqui ele mediu só as horas. Vamos supor que ele medisse os segundos. Ou os instantes. Seria uma coisa assim, não seria? Isso lembra alguma coisa, vocês que estão fazendo a prova aí do nível alfa? Agora vocês entendem porque eu selecionei o tema de funções? Eu duro é provar aquilo lá, né? Ah, finalmente o Felipe veio. Finalmente o Felipe veio, né, Felipe? Tá sentindo tua falta. Quem chegou depois, registra a presença, viu, pessoal? Eu vou pular umas questões, tá? Vamos lá. Olha uma questão bem tosca, mas é importante para entender conceito. Eu dei os dois conjuntos, tá? E a função, e quero saber domínio, imagem e contradomínio. O domínio é simplesmente o A. O contradomínio é simplesmente o B. E o que é imagem? Vamos desenhar os conjuntos, os diagramas de Venn, ou o gráfico, viu? Mayara, que gosta do plano cartesiano, pode desenhar também o plano. Nossa, e falar, Mayara, a Milena não veio na aula hoje. A Milena nunca falta. Ela pode não estar entendendo nada. A Milena sempre está presente. Mas ela entende sim. É que ela fala que não entende. Vamos lá. F de x é x mais 1. Então, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. E eis o conjunto imagem. Menos 1, 0, 1 e 2. Entenderam o que é imagem de uma função? Essa função poderia estar num gráfico.
Eu vou colocar no gráfico, certo? Vamos pôr no gráfico. Menos 1 primeiro, né? Menos 2 primeiro. Eu posso pôr no plano cartesiano, tão querido pela nossa colega Mayara. Vamos lá pôr no gráfico. Então, menos 2 associa no menos 1. Menos 1 associa no zero. Peraí. Não, tem uma coisa errada. Menos 2 associa no menos 1. Para cima um pouco. Menos 1 associa no zero. 1 associa no 1. É 0 associa no 1 e 1 associa no 2. Certo? Essas representações, só para vocês conhecerem o nome delas. Essa representação aqui é o diagrama de Venn, né? Vocês sabem que é um diagrama de Venn. Vocês provavelmente já estudaram conjuntos. Se não sabem, eu posso dar uma aula de conjuntos. E isso aqui é um plano cartesiano. São duas formas clássicas de representar a função. Por que a gente vai usar mais o plano cartesiano? Porque o plano cartesiano ele te permite um monte de coisa que esse aqui não permite. Inclusive colocar infinitos números. Quando eu faço uma reta tem infinitos pontos. Então eu estou mostrando infinitos valores da função. Tá? Quem chegou depois esquece de registrar a presença, tá? Estou pulando umas questões para ficar. Olha aqui. Eu quero saber o domínio e a imagem dessa função. Domínio é onde a função está definida. Essa função está definida do 0 até o 4. Então, esse é o domínio da função. A imagem é onde ela se espelha no y. Então, a imagem aqui é 0 a 2. Sabe o que eu notei? Eu ensino isso aqui lá no Salatiel. Os alunos decoram. É muito fácil, né? Você olha aqui embaixo, você acha o domínio. Do menos 2 até 1. 1 não coloca que a bolinha está aberta. Se a bolinha está aberta, eu faço um colchete para fora. E a imagem é aqui. A imagem vai do meio, né? Até o 4. Só que o meio não inclui também. Todo aluno consegue fazer isso. Só que ele não entende o que ele está fazendo. Por que que é isso, tá? Então, se você não entendeu o porquê que é isso, não adianta você saber fazer. Você precisa ter entendido, ó. Até coloquei aqui, ó. A imagem é esse pedaço aqui, o domínio é esse pedaço aqui. Só que tem que entender por que que é isso, tá? Para quem não entendeu, é baseado nessa ideia. O domínio é da onde sai os números. O contradomínio é onde eles chegam. E a imagem é a setinha dos valores onde que ele realmente passou, tá? Tô pulando pra gente fazer o mais interessante. Ah, essa é legal pra caramba. Tem cara de questão do OMU. Alguma pergunta até agora? Não vi as últimas perguntas. Não tem importância, Felipe. Eu tava brincando só. Alguém tem alguma pergunta? Só no ofereço energético que vai que vocês aceitam. Brincando. Olha aqui. Um quadrado com lado 10 centímetros será dividido em três partes, como mostra a figura. Cada retângulo branco tem um lado de 10 centímetros e outro de x centímetros. Considerando todos os modos de fazer a divisão, o perímetro y do retângulo colorido em centímetro é função de x. Então presta atenção. Eu devia ter feito isso aqui no GeoGebra. Imagine que eu estou mudando esse valor de x. Ou seja, ele podia estar aqui o retângulo. Tá? Podia estar aqui. De tal forma que é sempre igual desse lado e desse, né? Que é o mesmo valor x. Esse x pode variar, certo? Dá para entender que o perímetro dessa... Quanto que mede aqui? Quanto que mede esse pedacinho? Se aqui mede x, o total dá 10. Quem sabe me falar? Aqui mede 10, né? Esse lado mede 10, esse lado mede 10, e esses dois lados aqui, quanto que eles medem? Eles medem a mesma coisa. Quanto que é? Isso, 10
menos 2x. E aqui também, 10 menos 2x. Perímetro dessa figura é o quê? 10 mais 10, ou 20, mais 10 menos 2x, com 10 menos 2x. 20 menos 4x. Então, o perímetro é dado pela fórmula 40 menos 4x, certo? Eu vou chamar o perímetro de y, ou de f de x. Esse é a fórmula que dá o nosso perímetro. Mas qual que é o domínio da função? Qual é o maior valor que o x pode fazer aqui? Você concorda que esse x não pode ser 10 centímetros? Não pode ser 20 centímetros? Esse x necessariamente tem que ser no máximo quanto? No máximo esse x tem que ser quanto? No máximo, formar um 5, né? Mas não pode ser 5. Pode ser um infinitésimo até 5. Pode ter um bilionésimo de centímetro, tá? Mas não pode ter faltar um bilionésimo de centímetro. Pode ter 4,99999, só não pode ter 5. Então, o x tem que ser menor que 5 e tem que ser maior que zero. Então, o domínio dessa função é de zero. Os caras fazem domínio no exercício anterior e não faz nesse. É de 0 até 5. Só que não pode ser 5. Tá? Esse é o domínio da função. Certo? Será que pode ser 0? Depende. Se colocar fechado aqui, tudo bem. É complicado definir se é fechado ou não. Então, veja. Você pode colocar qualquer valor de 0 a 5, senão o x não faz sentido. Domínio é o valor que o x faz sentido. Tá? Agora, o contradomínio tanto faz. Perímetro é um valor em centímetro, né? Então, o contradomínio pode ser os números reais positivos, né? Porque o perímetro é sempre positivo, né? Números reais positivos. Como eu coloquei que não pode ser zero ali, não nulos. Tá? Então, contradomínio, qualquer número real. Tá? Só não pode ser negativo. Qual a lei de associação? Tá aqui. D. Não perguntou a imagem, né? A imagem são todos os perímetros possíveis. É o maior perímetro possível, que é 40, e o menor perímetro possível é 20, né? Que é quando ele está muito perto um do outro. Então, a imagem seria entre 40 e 20. Menos 40 e 20. Tá? Seria próximo do zero e próximo do 5. D. Quando x é igual a 3, qual é o valor de y? Só substituir. Y é igual a 40 vezes 4 vezes 3. 40 menos 4 vezes 3, 40 menos 12, 30, 28. E para que valor se tem y igual a 30? Só resolver a equação. Estão vendo como a equação é uma coisa importante? Peraí, não entendi o que você fez, mas deixa eu só terminar essa aqui primeiro. Então, 4x igual a 10. Então, x igual a 2,5. Então, responde. Mayara, não entendi a tua pergunta. 10 menos 2x é 9? Não entendi. Certo? Então, esse tipo de exercício aqui é muito mais importante do que ficar fazendo conteira, tá? Esse exercício é importantíssimo, esse que eu acabei de fazer. Eu já conhecia isso, Bruno Custódio Fuentes? Eu mexo só com alguns alunos, pessoal, porque tem uns que não tão quietinhos aí. Faremos esse. Na figura, temos um quadrado com lados de 10 centímetros. A extremidade X do segmento CX se movimenta sobre o lado AB. Então, tá vendo esse X aqui? Ele está se mexendo para cima e para baixo, tá? Então, ele pode se mexer para cima ou para baixo, tá? Indo de A até B. Eu quero saber a área dessa figura, tá? Tá bom. Eu quero saber a área dessa figura aqui. Vamos lá. Qual o domínio da função? O domínio da função é
Tá falando que o lado é 10 centímetros, né? Aqui é 10, aqui é 10. Domínio da função, x pode ser de 0 a 10, né? Domínio é x, o menor valor 0 e o maior valor 10. Pode ser 0 e 10, tá? Porque está indo do A até o B. O contradomínio pode ser o conjunto de números reais positivos também. Já a imagem, a maior área possível é 10 vezes 10, 100. E a menor é quando está aqui, ó. E quando está aqui é metade de 100, 50. Então a área vai ser de 50 a 100. E qual vai ser a lei de associação? Vamos lá. Vocês lembram como calcula a área do trapézio? A área do trapézio é calculada através da seguinte forma: base maior mais base menor. Já falei isso esses dias. Vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Então, a base maior é 10. A base menor é x. A altura é 10. Isso aqui é um trapézio, né? Isso aqui é um trapézio. Pode ser um triângulo, né? Um triângulo é um trapézio degenerado. Ou um quadrado, que é um trapézio degenerado. Se o x for igual a 0, esse trapézio vira triângulo. Se o x for igual a 10, esse trapézio vira quadrado. Mas a área é a mesma, né? Porque base da altura dividido por 2, certo? Então 10 mais x vezes 10 dividido por 2 é o valor da área, que é o y que eu quero. Ora, 10 por 2 é 5, né? Então isso aqui vai dar 50 mais 5x, e essa é a lei. 50 mais 5x, ok? Alguma pergunta? Otávio, Oi. aí no caso, por exemplo, você, como que eu descubro o perímetro de uma forma geométrica quando eu sei somente a área? Não é simples, cada um é de um jeito, sabe? Aqui, por exemplo, para você achar o perímetro, você tem que usar o teorema de Pitágoras. Não seria simples, não, tá? Seria, inclusive, muito complicado. Só para você entender, eu sei a área geralmente é mais fácil que o perímetro, tá? Para eu achar o perímetro aqui, nem sempre, mas geralmente. Peraí. Agora, pensa no mapa de Minas Gerais. Qual o perímetro do mapa de Minas Gerais? Não é fácil de achar o contorno, nem a área, né? Ah, talvez a área você possa dividir em quadradinho, mas o perímetro você vai fazer o quê? Complicado. Mas olha aqui, Felipe. Aqui eu sei que mede 10. Vamos achar o perímetro. Um bom exercício, tá? Só que eu paguei que não devia. Deixa eu pôr 10 ali de novo. Eu vou achar o perímetro, não faz parte da resolução, mas vamos achar. Aqui mede 10, certo? Aqui também mede 10. E aqui mede x. Então 10 mais 10 mais x. Agora, aqui eu não sei quanto mede. Mas eu sei que aqui mede 10. E eu sei que aqui mede 10 menos x. Aqui eu vou chamar de y para calcular quanto que mede aquilo ali. Tá? Então, para eu achar y, é um triângulo retângulo. Eu tenho que usar Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 menos x ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 100 mais, isso aqui é um produto notável, você ainda não aprendeu, Felipe, tal, provavelmente, mas vou fazer só para entender, deu isso aqui. Então, y é igual a raiz quadrada de 200 menos 20x mais x2. E olha o que seria o perímetro daquilo ali. 10 mais 10, 20. 20 mais x mais raiz quadrada de 200 menos 20x mais x2. Você concorda que o perímetro é muito mais difícil que a área? Esse é o perímetro, a área é esse aqui. Tá? Agora, se fosse com número, era mais fácil. Tá? Passando para frente. O gráfico a seguir representa o crescimento de uma... Não, deixa eu fazer outro. Quero fazer um da própria OMU. Deixa eu fazer esse aqui, que é da Olimpíada da Unicamp, tá? Bem legal esse.
Só que eu vou ao banheiro primeiro, vocês me esperam? Um minuto, tá? Tô dando uma aula tão boa hoje, você não foi? Voltei, galera. Vamos lá. Na tabela 1, temos a progressão mensal para imposto de renda da pessoa física de 2014 a 2015. Isso caiu mesmo na Olimpíada da Unicamp em 2015, faz muito tempo, tá? E a tabela verdadeira do imposto de renda. Então, vamos entender a tabela. Quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda. Quem ganha de R$ 1.903,99 até 2 e pouco, paga 7,5, só que vai descontar R$ 142,80, tá? O que é essa parcela a deduzir? É o imposto sobre o valor até esse valor aqui. Então, a cada faixa salarial, você tem uma porcentagem que você vai pagar e uma faixa de dedução. Isso serve para o imposto ficar justo. Tá? Se não tivesse essa faixa de dedução, o que acontece? Você ganhou R$ 1.902,98, você não paga. Aí, se você ganhar 1 centavo a mais, que isso aqui você vai pagar uma fortuna, não seria justo. Tá? Quem ganhar, por exemplo, 1 centavo a mais do que isso aqui, vai pagar centavos de imposto. Então, se não tivesse a parcela para deduzir, compensava se pedir para diminuir teu salário. Você vai falar assim, não, diminui meu salário aí, ó, patrão. Entendeu? Não tem nenhuma lógica. Não teria nenhuma lógica, tá? Dessa forma, o que vai descontar da tua parcela acaba sendo justo, tá? Então, vamos lá. Considere um contribuinte que tem o salário disso aqui, 2.800. Esse caboclo está nessa faixa aqui, ó. Nessa aqui. Determine o valor de imposto de renda pago por esse contribuinte. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar 2.800, multiplicar por 7,5% e subtrair R$ 142,80, que eu vou fazer na calculadora, porque senão vocês vão ficar entediados. E não é meu objetivo deixar aluno entediado. Então, vamos lá. Então, 2.800 vezes 7,5% menos, tem que apertar igual, tá? Menos R$ 142,80. Esse caboclo vai pagar R$ 67,20. Tá? Ok? Ah, olha a pergunta. E se esse cara tiver um aumento salarial de 10%? Qual que vai ser o imposto? Bom, 2.800 mais 10%, fazendo a conta, vai somar R$ 280 nesse salário aqui. Então vai dar R$ 3.080. Só que 3.080 mudou de faixa. Então ele vai pagar não mais 7,5%, mas 15%. E vai descontar mais, né? Então compensa, Otávio? Claro que compensa.
porque mesmo aumentando a alíquota, aumentou o salário. Lógico, ele vai pagar mais imposto. Quem ganha mais, paga mais. Fazendo as contas, certo? Não sei se vocês perceberam, ele vai pagar R$ 107,20. Vai pagar 40 conto a mais de imposto. Mas ele teve 280 a mais de aumento, certo? O que eu quero falar para vocês é que isto é uma função. Isso é uma função. Para cada salário, para cada valor X do salário, eu tenho um valor Y de imposto a ser pago. Então, eu tenho aqui o meu salário e eu tenho imposto de renda da pessoa física. O salário é o X, o imposto de renda é o Y, e essa tabela é a lei que associa o salário ao imposto de renda. Certo? Então, isso é uma função. Tá? Agora, a letra C não tem nada a ver com função, mas eu vou fazer porque eu acho interessante. Considerando que o desconto do imposto de renda determina o aumento percentual real do rendimento médio desse contribuinte, deve estar faltando um pedaço aí, utilizar uma calculadora para fazer os cálculos. Na prova, autorizaram usar a calculadora. Então, veja, eu quero saber qual que é o aumento que esse caboclo vai receber para que ele tenha um aumento real. Então, o que eu quero? O aumento real. Ele tem o salário dele, vamos chamar de salário bruto, SB. Sabe o que é o salário bruto? Não é o salário que é mal educado, seu sem vergonha. Não é isso não, salário bruto. Salário bruto é o salário sem desconto. Então, se eu pegar o salário bruto e tirar o imposto de renda, esse é o salário antigo. Eu quero que ele tenha um aumento real de 10%. Então, eu vou dizer, vamos chamar de salário bruto 1, imposto de renda 1. Eu vou dar um aumento para ele de 10%, ou seja, vezes 1,1, que quando eu dou aumento, eu tenho 110%. Certo? Eu tenho 100% mais os 10. 110% é 110 dividido por 100, 1,1. Isso daqui eu quero que seja o salário novo dele, tá? Salário bruto 2 menos imposto de renda 2. Eu vou colocar todas as contas aqui de modo que ele tenha um aumento real. Então, o salário bruto dele era 2.800, mas ele tinha R$ 67,20 de desconto. Eu vou aumentar isso aqui. E eu quero ter um novo salário bruto, que eu não sei quanto que é, menos o imposto de renda. O imposto de renda, ele é dado através dessa tabela aqui. É 15% do salário menos aquela parcela. Então, menos 15% do novo salário bruto, menos 107,20. Notaram que essa conteira é simples, é só conteira. Se você colocar lá naquele Symbolab, eu resolvo ela. Tá? Mas vamos fazer ela na calculadora de bolso. Tá? Calculadora de bolso. Hoje, celular de bolso. Na 2015, não era todo mundo que tinha celular igual hoje, tá? Hoje tem gente que não tem geladeira em casa e tem celular. Tem gente que não tem cama em casa e tem celular. Aí também não, né? Tá, aqui é 15%, é 0,15, tá? Desculpa. Não pode ser 15, é 0,15, que é 15%, é 15 dividido por 100. Então, menos 0,15, salário bruto, menos com menos, mais 107,20. É uma equação do primeiro grau. Isso aqui dá 0,85 salário bruto. Notaram que é tudo equacionamento? Quem foi na aula de equacionamento entendeu. Vou multiplicar isso aqui por 1,1, ó. Vou pôr a resposta desse lado aqui, que eu estou invertendo os lados. Dá R$ 3.006 e 0,36. Deixa eu colocar 0,4. Menos 107,20. Então, essa subtração aqui, eu já vou passar dividindo por 0,85.
Essa subtração aqui dá 2.898,84. Vou dividir por 0,85. E o novo salário desse sujeito tem que ser 3.410,40. Esse tem que ser o novo salário dele. Ou seja, para ele ter um aumento real de 10%, precisava dar muito mais do que esse aumento, tá? Então, se esse aumento for dado de acordo com a inflação, o cara tá perdido, vai diminuir o poder de compra dele. Não entenderam nada? É só conta, tá? O mais difícil é chegar aqui. Chegou aqui, o resto é conta. Isso aqui não é função, tá? Esse é mais fácil. Você sabe o que é uma bandeirada? O que é uma bandeirada? Bandeirada é o seguinte: quando você entra num táxi, você paga um valor fixo, independente do tanto que você rodar. Esse valor fixo, ele é chamado bandeirada, é a taxa fixa. Entrou no táxi, mudou de ideia, saiu, você vai pagar a bandeirada, andou 0 km. Entrou no táxi, andou 100 metros, vai pagar a bandeirada. Depois da bandeirada, é proporcional ao tanto que você roda, tá? Então vamos lá. Considere que uma corrida de táxi custa R$ 2,20 por quilômetro rodado, mais uma tarifa fixa de R$ 3,60. E o veículo utilizado pelo taxista consome 1 litro de gasolina a cada 15 quilômetros. Então, vamos chamar o preço de Y. E a quilometragem de X. Isso é uma função. O preço que você vai pagar é 2,20x mais 3,60. Isso é uma função. Certo? Agora, ele consome 1 litro a cada 15 litros de gasolina. Então, você tem que fazer as contas extras. Determine quantos quilômetros foram rodados numa corrida que custou R$ 58,00. Olha, o preço é Y. Então, 58,60 é igual a 2,20x mais 3,60. Então, 2,20x é igual a 58,60 menos 3,60, 55. Então, x é igual a 55 dividido por 2,20. É muito fácil concluir o quanto que ele andou. Certo? Porque isso aqui é 5 dividido por 2. É 50 dividido por 2. Ó, se eu cortar a vírgula aqui. Se eu cortar a vírgula. Certo? Cortar o zero. 550 por 22, divide por 11. Vai dar 50 dividido por 2. Então, ele andou 25 quilômetros. Tá? Ele andou 25 quilômetros. Só que eu quero saber... não, só isso que eu quero saber. Tá? A letra B. Determine o lucro do taxista numa corrida de 52,5 km, considerando que o litro custa R$ 2,90. Então, vamos lá. O que ele gastou? Ele gastou 52,5 vezes 2,90 por cada 15. Então, 2,90 dividido por 15. Isso é o que ele gastou. E o que ele ganhou? Ele ganhou substituindo na função. 2,20 vezes, aqui é vezes, tá? 2,20 vezes 52,5 km mais 2,90. Não, mais 3,60. Então eu calculo quanto que ele ganhou, quanto que ele gastou e faço uma pequena conta. Então eu faço 2,20 vezes 52,5 mais 3,60. Ele ganhou R$ 119,10. Só que tem um gasto, né? Na gasolina não é de graça, nem para taxista. Apesar que taxista às vezes paga mais barato. Mas ele gastou 10... Nossa, gastou R$10,15 de gasolina. Não tem Y aqui, não. Então, o lucro dele foi de 119,10 menos 10,15. Então, o lucro dele foi de R$ 108,95.
se eu não fiz alguma coisa errada. Certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta específica? Olha, tudo da 8.000. Olha que questão legal essa aqui, ó. Uma parábola. Pessoal, eu vou terminar a aula mais cedo. Tem muito pouca gente, tá? E a gente marca em outro horário. Amanhã tem 1 hora da tarde, tá? Tem 6 pessoas assistindo só, aparece 9, mas porque eu apareço em 3 lugares. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vou encerrar a aula mais cedo. A gente iria até as 6h30, mas fizemos já 1 hora e pouco. Então já tá, acho que tá bom. Quero agradecer muito a presença, pedir desculpa por acabar mais cedo, mas eu prefiro a gente poder fazer um debate melhor, tá? Alguém tem alguma pergunta específica? Pode fazer. Se for específico, eu quero como é que resolve a 4 da UNU, hein? Hã? Se for específico, eu quero saber como é que prova aquele bagulho da UNU. Esse aí? Ah, não, aquela eu não A posso. 4. Não, aquela eu não posso. Mas o Jaws também foi bem elementar, né? Então, a gente talvez entrou e falou, ah, só isso, não vou ficar não. Mas, sim, eu vou dar certificado para todas as aulas, viu, pessoal? Então, uma declaração de participação, não é certificado, não. Eu falo certificado para ficar me cobrando certificado, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado a presença de todos. Vocês estão dispensados, tá bom? Encontro vocês amanhã, 1 hora da tarde, tá? Ok, Otávio, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Falou, Otávio, até. Tchau, eu que agradeço. Boa noite.